Salve, salve, monstro sagrado! Seja bem-vindo, eu sou o professor Leandro Cardelli, o bruxo da química, e na aulinha de hoje nós iremos ver um pouquinho aqui sobre as propriedades físicas da matéria. Seguinte, hein, aulinha super básica de introdução à química aí pra você, espero que você aproveite. Então vem comigo aqui para aprender um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. Vamos lá, vamos começar. Então é o seguinte, ó, nós sabemos que a matéria, ela possui três estados físicos básicos, que são sólido, líquido e gasoso. O que você precisa saber sobre esses três estados? Você sabe que o estado sólido eu consigo passar para o estado líquido, do estado líquido para o gasoso e vice-versa. Eu consigo voltar para o líquido e também para o sólido. Você precisa dominar primeiramente a nomenclatura, ou seja, o nome dessas transformações. Então, por exemplo, se eu transformar a matéria, se eu passar ela do estado sólido para o estado líquido, isso tem um nome, eu chamo isso de fusão, perfeito? Então guarda muito bem esse nome aqui. Quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo isso de vaporização. Então, para você transformar do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Quando eu volto do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. Perfeito? Então você já sabe os nomes dessas transformações. Aí você deve estar se perguntando, existe algo a mais que eu preciso saber? Sim, tem uma transformação que você sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Eu acabo de anotar por essa flecha. Ou quando você volta do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Essa transformação tem um nome que aparece muito nas provas, nos vestibulares. Ela é chamada de sublimação. Então, quando você sai diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou quando você volta, é considerado a sublimação. Quero chamar a atenção agora, né, com um asterisco aqui para você, ó, uma estrelinha vermelhinha importante para vaporização. Por quê? Na vaporização, que é passar do estado líquido para o estado gasoso, isso pode ocorrer de três maneiras, que é o que eu vou escrever aqui para você. Qual que é a primeira maneira? É a evaporação. A evaporação é aquela passagem do estado líquido para o gasoso lenta e natural. Então, por exemplo, se eu lavar a minha roupa e deixar pendurada no varal, a água vai evaporar naturalmente. O outro nome dessa passagem é ebulição. A ebulição é quando você aquece a sua substância. Vou pegar agora um pouquinho de água numa caneca, numa panela e vou colocar no meu fogão. Quando eu estou aquecendo ela, a água vai atingir a temperatura de ebulição. E aí você vai passar do estado líquido para o gasoso. Então ela é um pouquinho mais rápido que a evaporação. E tem um outro nome, que é o último nome, que nós chamamos de calefação. A calefação é a mais rápida de todas, é aquela instantânea. É quando você está cozinhando, imagina que você está lá na cozinha maravilhosamente, você está com a sua frigideira ao fogo e de repente cai uma gota d'água na frigideira e o barulhinho é... Quando isso ocorre, quando faz esse barulhinho, quer dizer que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso instantaneamente, rapidamente. E o nome dessa transformação nós chamamos de calefação. Então, esses nomes são muito importantes. Eu vou te mostrar o porquê agora. Pega o fio aí. A temperatura de fusão, olha que interessante, a fusão não é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura de fusão é a temperatura que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição, ebulição não é eu transformar aqui, ó, passar do estado líquido para o estado gasoso, não é uma das maneiras? É quando você passa do estado líquido para o gasoso. Então é isso que significa a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Está relacionado com as transformações. Onde que nós vamos aplicar isso que é o mais importante? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar água, por exemplo, qual que é a temperatura de fusão dela? 0 graus Celsius. Ela passa do estado sólido para o estado líquido em 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição dela? 100 graus Celsius. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso quando eu aqueço ela em 100 graus Celsius. É isso que significa. E como isso pode aparecer para mim, meu querido bruxo, num exercício?
Olha que bacana esse exemplo de exercício que eu coloquei aí para você, perfeito? Presta muita atenção. Ele fala assim para mim, ó, eu tenho o meu queridíssimo etanol. E o etanol, ele tem uma temperatura de fusão de menos 112 graus Celsius e uma temperatura de ebulição de 78 graus Celsius. Informações de um exercício. E ele pergunta assim para você agora, ó, imagina que esse etanol esteja em um ambiente com a temperatura 0 graus Celsius. Qual vai ser o seu estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Imagina agora que o seu etanol estará num ambiente de 100 graus Celsius. Qual será o seu estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? É um exercício, que cai em provas, em vestibulares, ele é muito comum, ele é clássico. E eu vou ensinar você agora, você nunca mais vai errar. Tenho certeza absoluta. Você vai fazer o seguinte, olha que facinho que é. Você desenha aqui uma reguinha, do jeito que você queira chamar, e você coloca temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E olha que bacana, hein? Pensa comigo, a temperatura de fusão não é a temperatura que sai do sólido para o líquido? Então, se a substância estiver em um ambiente que a temperatura for menor que a temperatura de fusão dela, ela vai estar no estado sólido. Aí eu coloco um S aqui de sólido. Se a substância estiver num ambiente que a temperatura seja entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela estará no estado líquido. E se a temperatura for maior que a temperatura de ebulição, ela estará no estado gasoso. Então você monta esse quadrinho, essa reguinha do jeito que você quiser chamar. E o que você faz agora? Olha que bacana, você vai pegar os dados do exercício. Olha que legal, ele me falou que do etanol é menos 112 graus Celsius a temperatura de fusão. E de ebulição é 78 graus Celsius. Top? Montou! Agora você faz análise muito fácil. Olha que bacana. Vamos começar com 0 graus Celsius? Você vai olhar aqui, ó, onde está o zero aqui nessa minha régua? Está antes do menos 112? Está entre esse valor da temperatura de fusão e ebulição ou está após a temperatura de ebulição? O zero está aqui. O zero está aqui. Opa! Se o zero está aqui, olha só o estado físico que o etanol está em 0 graus Celsius. Está no estado líquido. E aí, rapidinho, só para fazer aqui uma observação. E aí o pessoal fala assim, né? Ah, se eu colocar álcool, que é o álcool comum, que é o etanol na geladeira, no congelador ele não congela. Por que isso ocorre? Calma aí, ele congela, tá? Só que a temperatura que ele congela, sua geladeira deveria chegar em menos 112 graus e ela não chega nessa temperatura. Então toma cuidado com o que você vai falar. Na sua geladeira comum, óbvio que ele não vai congelar, mas num freezer especial aí ele pode até congelar. Agora eu vou olhar e vou ver qual é o estado físico dele em 100 graus Celsius. Novamente, vou olhar, o 100 está aqui antes da temperatura de fusão, no meio, entre fusão e ebulição, ou após a temperatura de ebulição. Nesse caso, ele está aqui. Portanto, se o 100 graus Celsius está após a temperatura de ebulição, o estado físico do etanol será gasoso. Então, se você fizer isso daqui, esse esqueminha, você pode fazer para qualquer substância. A parte de cima, temperatura de fusão e ebulição, sólido, líquido e gasoso, nunca vai mudar. O que vai mudar apenas são os valores dados pelo exercício. Então, fica a dica para você aí dessa aula maravilhosa, espero que você tenha gostado. E daqui a pouquinho eu estou de volta com mais uma aulinha, hein? Fui!